Olá, o assunto dessa videoaula é equilíbrio químico, a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio mensura a extensão com a qual as reações direta e inversa avançam. Bom, vamos ver como se calcula a constante de equilíbrio e como nós podemos analisar a constante de equilíbrio para poder, a partir da análise dela, verificar a extensão das reações direta e inversa. Bom, primeiramente vamos ver o cálculo da constante de equilíbrio. Imagina que nós temos aqui uma reação totalmente hipotética, uma reação reversível, onde eu tenho aqui um reagente A com o coeficiente estequiométrico Azinho. Né? Isso aqui é que quando você faz o balanceamento, né, você coloca um número aqui, pode ser o número 1, que geralmente não aparece, né? Quando é 1 ele não aparece, mas pode ser 2, pode ser 3. Então, isso aqui é o coeficiente estequiométrico do balanceamento. Aí pode ter outro reagente, B, com o coeficiente dele aqui também. Então, vamos ter, por exemplo, dois reagentes e dois produtos, né? Letra C maiúscula e D maiúscula, com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, uma equação qualquer genérica. A expressão da constante de equilíbrio dessa equação, né, em função das concentrações mol por litro a menos 1, nesse caso a constante de equilíbrio é chamada Kc, para qualquer reação química reversível é. Então a expressão, né, ou seja, a fórmula para você calcular a constante de equilíbrio é essa aqui. Ó. Você tem que dividir as concentrações em mol por litro dos produtos. Olha lá, ó, a letra C e a letra D são os produtos. Né? Então, é a concentração da letra C elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração da substância D elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Esses colchetes significam concentração em mol por litro, dividido pela concentração em mol por litro da substância A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração mol por litro da substância B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá bom? Ou seja, calcular a constante de equilíbrio de qualquer reação reversível é colocar os produtos, seja eles quantos forem, em mol por litro, ou seja, descobrir a concentração em mol por litro de cada um dos produtos, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, multiplicando um pelo outro, dividir pela concentração mol por litro dos seus reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, sempre multiplicando um pelo outro. Então, quando eu faço isso aqui, o valor que eu encontro é o valor da constante de equilíbrio Kc, tá? Constante em função das concentrações. Vamos fazer um exemplo com uma reação química real, para que isso fique mais claro? Bom, vamos utilizar esse exemplo aqui, que é o exemplo da reação de síntese da amônia, a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Então, eu vou usar a fórmula genérica, né, do Kc, concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes em mol por litro. E aí eu vou aplicar isso nesse caso aqui da reação de síntese da amônia. Como que seria? Então, meu Kc seria concentração mol por litro da amônia elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser o expoente. Então, os produtos, no meu caso, é apenas a amônia. Se tivesse outras substâncias aqui, eu colocaria vezes a outra, sempre entre colchetes, que é a concentração mol por litro. Como só tem um produto, eu coloco só ele. Agora eu vou colocar os reagentes aqui embaixo. Então, dividido por concentração mol por litro de N2. Como aqui na frente não tem número, é o número 1, então o expoente dela é 1, não aparece, vezes o outro reagente, que é o H2, entre colchetes, representando mol por litro, elevado ao cubo, que é o seu coeficiente estequiométrico aqui. Ó. Então, eu montei aqui a expressão do Kc. Se eu quiser saber o valor dele, eu vou ter que descobrir a concentração mol por litro de cada uma dessas substâncias no estado de equilíbrio. Aí eu coloco os números aqui e eu descubro o valor de Kc. Nós vamos fazer exemplos disso daqui a pouco, tá bom? Uma observação sobre a constante de equilíbrio. Substâncias no estado sólido
e líquido não entram na expressão do Kc. É porque não existe concentração para uma substância no estado sólido, né? Porque no estado sólido, a substância só existe ela, né? Na verdade, existem misturas em estado sólido, mas nós não estudamos isso aqui, né, no nosso curso, nem no ensino médio, nem nos cursos que nós fazemos aqui no ensino superior. Isso é um estudo muito específico da química, soluções sólidas. Então, as substâncias sólidas, quando nós colocamos nos nossos cursos aqui, são sempre substâncias puras. Então, não existe concentração em uma substância pura. Concentração é o quê? É a quantidade de soluto dentro de uma solução. Então, tem que ter pelo menos duas substâncias ali, que é um soluto e um solvente. Então, quando eu coloco substância pura no estado sólido, não existe o conceito de concentração. E substância líquida também, quando está numa equação química líquido, quer dizer que é uma substância pura também. Então, não existe concentração para líquido, né? Então, só vai ter concentração quando for gás ou aquoso, tá bom? Então, se tiver líquido ou sólido numa equação química, não vai entrar no Kc. Exemplos, olha só. Então, tem uma equação química aqui do Cr2O7, que é o dicromato, no estado aquoso, reage com a molécula de água no estado líquido, produz o cromato e o H+, né, que é o hidrônio. Então, nós vamos fazer o Kc deles, tá bom? E o Kc faz o quê? Concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes. Então, vamos lá. O Kc é concentração dos produtos, aqui é o cromato. Então, você vai colocar entre colchetes, que é mol por litro, escrever a substância toda, CrO4 2-, e vai pegar o coeficiente estequiométrico e colocar no expoente, ao quadrado, vezes o outro produto, H+, dividido pelos reagentes. Olha lá, Cr2O7 2-, elevado a 1. E a água não entrou, porque ela está no estado líquido. Tá certo? Então, essa que é a observação aqui. E outro exemplo, CO2 mais CaOH2, então gás carbônico mais hidróxido de cálcio, que produz o carbonato de cálcio e a água. E aí, como é que seria o Kc? 1 dividido por... por que 1? Porque os dois produtos não entram lá. Um está no estado sólido e o outro no estado líquido. Então, substâncias no estado sólido e líquido não entram no Kc. Então, nenhum dos dois entrou, então fica 1 dividido por CO2, concentração mol por litro de CO2, vezes concentração mol por litro de CaOH2. Gasoso entra, aquoso entra. Tá legal? Então, essa é a observação importante na hora de fazer o Kc. Tá bom? Líquido e sólido não entram. Então, agora nós vamos ver como analisar o valor do Kc e entender a extensão das reações direta e inversa. Vamos lá. A relação entre o Kc e a extensão das reações direta e inversa é o seguinte: quanto maior o valor numérico de Kc, maior a extensão da reação direta. Tá? Por que isso? É só nós analisarmos a expressão do Kc. O Kc é uma divisão entre a concentração de produtos e a concentração de reagentes. Então, os produtos estão no numerador e os reagentes no denominador. Então, se eu tiver um Kc muito grande, se o valor numérico de Kc for grande, e ele é o resultado de uma divisão, é porque o numerador é grande ou o denominador é pequeno. Na verdade, sim, provavelmente as duas coisas, né? Então, se eu dividir um número grande, né, com um numerador grande e um denominador pequeno, o resultado dessa divisão com certeza vai ser um número grande aqui, né? Então, por quê? Isso é porque a reação direta andou muito para frente, né? Então, assim, a extensão da reação direta foi grande. Então, se a reação direta aconteceu em grande quantidade, quer dizer que produziu muitos produtos e sobraram poucos reagentes. Então, muitos produtos e poucos reagentes. O resultado disso é que o cálculo do Kc vai me dar um número grande. Tá certo? Se acontecer o contrário, ou seja, se eu tiver um valor de Kc pequeno, quanto menor o valor de Kc,
quer dizer que é maior a extensão da reação inversa. Então, quer dizer que a reação inversa acontece muito. Então, ou seja, mesma coisa, concentração, né, a mesma análise, concentração de produtos dito por reagentes. Se o meu Kc deu um número pequeno, é porque aconteceu o contrário, é porque o numerador é pequeno e o denominador é grande. Então, aqui é um número pequeno dividido por um número muito grande, o resultado vai ser um número muito pequeno, matematicamente falando. Tá bom? Então, se tem pouco produto e muito reagente, é porque aconteceu muito a reação inversa. Ó. A reação inversa acontece muito. Então, a reação inversa gasta os produtos e produz os reagentes. Então, ela gastou muito produto, então sobrou pouco produto e produziu muito reagente. Então, tem muito reagente. A consequência disso é um Kc pequeno. Tá certo? Então, a análise matemática dessa expressão aqui ó, nos leva a essa conclusão. No próximo slide aqui, que é o nosso último slide da videoaula, nós vamos fazer essa análise através de uma figura com aquelas representações de bolinhas das moléculas, para a gente poder tentar entender isso de forma mais didática, tá bom? Vamos utilizar o mesmo exemplo que nós estamos utilizando aí, a síntese da amônia, e vamos fazer aqui o diagramazinho. Olha só, nós vamos ver dois estados de equilíbrio. Esse primeiro estado de equilíbrio aqui, ó, é um estado de equilíbrio onde a reação direta teve pouca extensão. Aconteceu pouco da reação direta. Então, olha só, apenas 1 mol de nitrogênio reagiu com 3 mols de hidrogênio e produziu apenas 2 mols de amônia. Aqui, ó. Apenas 2 mols de amônia foram produzidos. E gastou apenas 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Já nesse estado de equilíbrio 2, a reação direta aconteceu mais. Produziram 4 mols de amônia. 1, 2, 3, 4 mols de amônia. E para isso gastou mais mols de nitrogênio. Gastaram-se 2 mols de nitrogênio e 6 mols de hidrogênio. Tá certo? No começo de tudo, não tinha nada de amônia. Tinha muito nitrogênio e muito hidrogênio. E aí começou a reação. Só que aqui a reação andou pouco, só produziu 2 mols de amônia. Aqui ela andou muito, produziu 4 mols de amônia. Então, ou seja, aqui o estado de equilíbrio ele foi um equilíbrio onde a reação direta teve pouca extensão. Aqui foi um equilíbrio onde a reação direta teve muita extensão. E isso vai ter um impacto no valor de Kc, que é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Que quando eu olho para o valor numérico de Kc, eu consigo concluir. Quanto maior o valor de Kc, maior é a extensão da reação direta. Entendeu? É nessa conclusão que nós vamos chegar. Então vamos ver o Kc para esses dois estados de equilíbrio. Esse primeiro aqui, eu vou usar a fórmula de Kc e eu vou imaginar que cada uma dessas representações aqui seria 1 mol da substância que ela representa. Então aqui, ó, a amônia, eu tenho dois desenhos de amônia, então como se fossem 2 mols por litro de amônia. Tá? Então aqui, ó, 2 ao quadrado. O nitrogênio é quem? É a bolinha branca, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 6, né, elevado a 1. E o hidrogênio é a bolinha preta, então 2 ao cubo. Então, no estado de equilíbrio, eu vou ter esse cálculo de Kc, que é 4 dividido por 48, que vai dar 0,08. Então, o Kc, quando eu tenho essa condição de equilíbrio, é 0,08. Então, é um Kc pequeno. Então, como a gente viu no slide anterior, se o Kc é pequeno, conclui-se que a reação direta andou pouco. E aqui a gente consegue ver. O que quer dizer que a reação direta andou pouco? Se o Kc é pequeno, que eu mostrei para vocês no slide anterior, se o Kc é pequeno, quer dizer que o numerador é pequeno e o denominador é grande. Aqui, ó, número 48 é grande e número 4 é pequeno. Então, o que isso significa? Que tem poucas moléculas de amônia, olha só, poucas moléculas de amônia e muitas moléculas desse aqui, ó, muitas moléculas dos reagentes. Então, sobrou muito reagente e produziu pouco desse. Então, assim, andou pouco para lá, ó. Sobrou muito disso aqui ainda e produziu pouco desse. Então, a reação direta andou pouco. Então, o número ficou pequeno porque a reação direta andou pouco. A extensão da reação direta é pouco. Ela é pouco favorecida. Tá certo? É pouco favorecida.
Agora, nesse caso, e essa representação mostra para a gente isso. Nesse caso é diferente, olha só, a reação direta já caminhou mais, ó. Eu consegui produzir mais amônia e sobrou menos dos hidrogênio e nitrogênio. E isso vai refletir num valor de Kc diferente. Vamos ver? Olha lá, eu vou usar a mesma fórmula. Agora eu não tenho 2 amônias, eu tenho 4 mols de amônia. Olha lá, desculpa, né? É verdade, 4 mols de amônia. Né? Eu tenho 4 mols de amônia. E eu vou ter 1, 2, 3 mols de nitrogênio, 3 mols de nitrogênio, e eu vou ter 1 mol de hidrogênio. E isso vai me dar o quê? Isso vai me dar 16 dividido por 3, né? Que vai me dar um valor de Kc igual a 5,3. Tá bom? Então, isso aqui a gente pode ver, olha só, que é um valor de Kc maior do que esse. Tá bom? Então, qual que é a minha conclusão? Como a minha reação direta andou mais, produziu mais produto, então tem um numerador maior, consequentemente gastou muito reagente, a quantidade de reagente é menor, então aumenta aqui, diminui aqui, e a consequência é que o número do Kc é maior. Olha lá, o número do Kc é 5,3, é maior do que 0,8. Então, quando eu pego duas reações e vejo o Kc de uma e o Kc da outra, quanto maior for o Kc, eu concluo que a reação direta é mais favorável. E quanto menor for o Kc, a reação direta é menos favorável, consequentemente, a reação inversa é mais favorável. Tá certo? Então, essa é uma relação importante, tá? Relacionar o valor de Kc com a extensão da reação direta e inversa. Nós vamos utilizar isso depois, mais para frente, em outras aulas. Tudo bem? Terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.